muito se fala da dívida pública. Uhum. Como que a gente faz uma auditoria dessa dívida? Não sei se a auditoria é um problema. Porque tem muita gente que fala que isso é um problema grande e que ninguém quer resolver. Sim. Qual que é a sua visão disso? Essa dívida, ela foi feita no passado, inclusive boa parte pelo governo atual. Uhum. Né, o período que mais cresceu a dívida pública no Brasil foi justamente não nessa gestão, mas nesses 16 anos que o governo atual está no poder entre um ou outro presidente. Essa dívida ela foi feita porque a gente resolveu fazer várias coisas no meio do caminho. Copa do Mundo, Olimpíada, né? Obviamente que isso aqui é um pouquinho do todo, né? Mas construir porto em outros países. Exatamente, BNDES, né? A gente pega dinheiro do Tesouro, botou no BNDES e o BNDES construiu portos em outros países. Não o BNDES, mas financiou portos em outros países. Então, de fato, essa dívida existe. E não adianta você botar a culpa no investidor. O investidor ofereceram para ele, quer aplicar aqui em títulos do governo? Ele podia não ter aplicado, podia ter aplicado em ações da Apple, talvez tivesse até se dado melhor. Né? A culpa não é do investidor, não é do dono da dívida hoje. A culpa é de quem tomou decisões no passado e fizeram com que a nossa dívida fosse muito alta hoje. Inclusive a ausência de reformas. Então, boa parte do nosso endividamento é para pagar folha do funcionalismo, é para pagar o INSS, né? Porque o dinheiro não tá necessariamente carimbado. O governo entra dinheiro e sai dinheiro. Então, todos os nossos gastos, de certa forma, contribuíram de alguma forma com o aumento da dívida pública. Então, a ausência de reformas no passado que fazem com que a gente hoje tenha um gasto previdenciário alto é também um dos culpados desse endividamento alto. Então, na hora que a gente for fazer uma auditoria da dívida e falar como que chegamos até aqui, certamente a gente vai chegar à conclusão que vai falar, putz, deveríamos ter feito uma reforma da Previdência 20, 25 anos atrás. Pois é. Talvez a gente não devesse ter feito Copa do Mundo e Olimpíada e várias dessas outras coisas. Talvez a gente não devesse ter os salários tão altos em algumas escalas do funcionalismo. Pois é. Então, na hora que a gente for fazer essa auditoria, a gente vai ver da onde que veio, né? Uma lógica de follow the money, siga o dinheiro. Beleza, a gente está devendo aqui 8 trilhões de reais, esses são os donos da dívida do Brasil, mas como que chegamos até aqui? Você vai ver que boa parte veio disso. Governos, né, que tinham estruturas inchadas e promessas que foram sendo feitas à sociedade, inclusive de aposentadoria, num mecanismo quase que de pirâmide, em que quem se aposentava ia sendo financiado por quem estava entrando no mercado de trabalho. Conforme essa relação vai ficando mais equilibrada, a gente vê o gasto explodindo de benefícios aos aposentados. Deveria ter sido feita uma reforma anos atrás. Como é que a gente conserta isso hoje? Então o Brasil ele precisa fazer algumas reformas, eu posso dizer algumas que eu acho que são importantes. Reforma administrativa, para mim, é a principal, mas em algum momento a gente vai ter que também fazer uma nova reforma da Previdência para equilibrar novamente essas questões. Seja a tributária também agora. A tributária. Mas, assim, eu queria entrar mais, eu sei que seu tempo está curto. Sim. A tributária também entraria? Acho que aqui já a gente está fazendo a primeira, né? Mas não sei se ela é definitiva também. A gente precisa simplificar ainda mais. Com certeza. E aí, todas essas reformas que você está falando, o aspecto fiscal do Brasil ser saudável, que aí a gente começa a pagar essa dívida. Seria isso? Certamente. O problema não é a dívida, se ela precisa de uma auditoria. Ela é o que é. Ela é o que nós acumulando. Foi gasto no passado. Não dá para voltar no tempo. Então, o que a gente pode fazer hoje para consertar isso daí?